Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente mergulha no pensamento de Juhani Pallasmaa, um arquiteto finlandês com umas ideias, assim, bem instigantes sobre como a gente vive os espaços. Isso aí. A gente vai se basear principalmente nos ensaios do livro Essências e também, claro, no super conhecido Os Olhos da Pele. A missão aqui é tentar entender por que certas arquiteturas parecem nos abraçar, sabe? E outras, nem tanto. E além do que a gente só vê. Exato. E o ponto de partida do Pallasmaa é, digamos, uma crítica forte, né? Ele fala que a arquitetura de hoje sofre de ocularcentrismo, uma obsessão pelo visual. É uma fixação na imagem. Isso. E segundo ele, isso leva a prédios muito focados na foto bonita, né? Às vezes ele usa termos como narcísicos, nihilistas, que acabam nos afastando de uma experiência mais real do lugar. Bom, vamos tentar entender isso melhor. É exatamente essa questão. Pallasmaa argumenta que essa primazia do olhar acaba meio que silenciando os outros sentidos. Ah, interessante. A gente perde qualidades táteis, sonoras, a própria atmosfera do lugar. Coisas que, historicamente, eram super importantes. E o resultado pode ser uma sensação de alienação mesmo, sabe? Como se a gente fosse meio estrangeiro onde a gente vive. Uma desumanidade, ele chega a dizer, né? Sim, essa palavra é forte. Ele defende que o ambiente construído tem que refletir interesses e valores humanos. É sobre conexão, né? Total. Mas se ele critica tanto o foco no visual, qual é a saída? Como a arquitetura deveria nos tocar, então? A chave, para ele, está no corpo, na experiência multissensorial. Ele diz que o tato é o sentido fundamental, a base de todos os outros. O tato? Mais que a visão? A pele seria nosso órgão primordial de comunicação com o mundo. Ele até diz que a visão é uma forma de tocar à distância. É uma ideia bonita, né? Bem poético, sim. Ele valoriza muito o que chama de consciência áptica, que é essa percepção ligada ao toque, ao movimento do corpo no espaço e também à visão periférica. Aquela visão de canto de olho. Essa mesma. Aquela que nos envolve na carne do mundo, como ele diz. Diferente da visão focada, que só nos coloca diante das coisas. A ideia é que a arquitetura permita que a gente se sinta como seres completos. Corpo, mente, espírito, tudo junto. E isso vai fundo, né? Ele conecta com uma dimensão existencial. Li algo sobre uma abordagem biohistórica e existencial em essências. Sim, exatamente. Para Pallasmaa, a arquitetura não é só, tipo, forma e função. É uma imago mundi existencial. Uma imagem do mundo que nos ajuda a entender a nós mesmos, nosso lugar. Uau! Ela deveria conversar com a nossa memória, com a história coletiva, com as características genéricas da nossa vida humana comum. Tem uma base filosófica forte aí na fenomenologia. O Merleau-Ponty, essas coisas. Isso, Merleau-Ponty é uma referência-chave. Aquela ideia do sujeito como um ser situado no mundo, sabe? O corpo como centro da experiência. Tá, essa ideia de sentir o espaço com o corpo, de ser situado. É fascinante. Mas, assim, na prática, como um arquiteto usa isso? Tem exemplos que a gente consegue visualizar? Ou melhor, sentir? Ah, com certeza. Olha, um exemplo muito citado, e por um bom motivo, são as Termas de Vals, do Peter Zumthor. Já ouviu falar? Já vi fotos, é impressionante. Mas o que tem ali dessa ideia do Pallasmaa? Tudo. Ali não é só a beleza visual, é a materialidade da pedra local, o quartzito. Pesada, né? Imagino, muito. E a forma como a luz entra por frestas, criando aquele jogo de sombra e luz, o som da água que ecoa diferente em cada espaço, a variação de temperatura entre as piscinas. Dá pra sentir só de ouvir você falar. Exato. É uma arquitetura que você sente na pele, nos ouvidos, no corpo todo. Não é só para olhar. E o próprio Pallasmaa, como arquiteto, também aplicou isso, desde projetos maiores, como o Campi Center lá em Helsinki. Ah, ele também projetava. Sim, até no detalhe, tipo no design de uma maçaneta, mostrando essa atenção à escala do toque, do contato direto. Que legal isso da maçaneta, mostra que a ideia se aplica em qualquer escala. Mas, imagino, essa visão mais fenomenológica, sensorial, não deve ser livre de críticas, né? Não, claro que não. Existem debates importantes.
Alguns críticos, como Sean Griffiths, por exemplo, argumentam que a leitura que Pallasmaa faz da fenomenologia pode acabar sendo um pouco reducionista. Reducionista e em que sentido? Questiona-se se, ao focar tanto na experiência sensorial imediata, na visão periférica, e meio que rejeitar a visão focada e a conceitualização, ele não estaria talvez simplificando demais a experiência, deixando de lado outras dimensões importantes, como as sociais, históricas, culturais, que também moldam como a gente percebe e vive os espaços. Entendi. É um ponto válido. Como equilibrar tudo isso, né? Exatamente. É um debate sobre como integrar todos esses aspectos do ser humano na arquitetura. Não é simples. Com certeza. Bom, então, para a gente ir amarrando, o que fica desse nosso mergulho em Pallasmaa? Parece que o grande recado dele é um chamado para a gente despertar os sentidos no dia a dia, né? No ambiente construído. Isso. Uma lembrança de que a arquitetura de verdade, aquela que marca, vai muito além da imagem. Ela nos toca, nos envolve, ressoa com quem a gente é. E, apesar das críticas, que são importantes para refinar o pensamento, Sim, apesar dos debates, a obra dele continua sendo, assim, essencial para pensar uma arquitetura mais humana, mais sensorial. Fundamental mesmo. perfeito. E, para fechar esse nosso deep dive, fica aqui uma provocação, uma sugestão. Que tal, ao longo do dia, tentar notar um espaço que já é familiar, mas de um jeito diferente? Não só pela aparência. Mas pelo que ele faz sentir. Qual a textura do chão sobre os pés? O som ambiente que a gente normalmente ignora, como a luz bate na pele em horários diferentes. Como será que essa percepção mais atenta, mais corporal, muda a nossa relação com o lugar? Fica aí para a gente pensar.